vamos lá, né? Com muita alegria, agradecemos a presença de todos, todas e todos que estão aqui nessa tarde de hoje para a realização de mais uma edição do nosso projeto Latinidades em Rede. Para quem não conhece, o projeto é da área de língua espanhola e suas literaturas, daqui da EFELESH, coordenado pela professora Etel e por mim, e tem como objetivo principal trazer professores, pesquisadores, personalidades desse universo hispânico, do espanhol. O objetivo dentro desse universo é reunir também pesquisadores, professores, especialmente os da rede pública, né, para que a gente volte a ter esse contato do aluno e do professor. Sempre o objetivo é para a gente bater um papo mesmo, essa rueda de conversação, essa roda de conversa, e, nesse sentido, promover essas experiências, né? E essas experivivências, como diz a Conceição Evaristo, querida, no sentido que possam ser trocadas entre vocês, entre nós. Então, é com imenso prazer y mucha alegría que recibimos a nuestros invitados, invitadas de hoy, nuestros exalumnos del curso de letras español, portugués, para charlar un poco sobre sus trayectorias y, entre comillas, experiencias en la enseñanza de la lengua española para brasileños y extranjeros. Muchísimas gracias, queridos, queridas y queridas, por haber aceptado nuestra invitación y compartir con nosotros estas experiencias al respecto de este tan importante punto, asunto, tema para el futuro. Entonces estamos mirando hacia el futuro, ¿no? Que nos dice respecto a este futuro, que estamos en una pantalla, que hay pasado y hay futuro. Y agradecidísimos, y ahora le agradezco, perdón, es que me olvidé. Entonces, agradezco también a nuestras queridas alumnas ayudantes. Aquí tenemos Ana Beatriz, todavía no ha llegado, no está aquí, pero está con nosotros en el proyecto, Emily Primo y Milena Fernández, ¿no? Quienes también harán sus preguntas sobre el tema. Y ahora le paso palabra a mi querida compañera y parceira, entre comillas, portugués, profesora Etel Gutiérrez. Muy bien, muchas gracias, profe Joana. Yo también les doy la bienvenida a ustedes, mis queridos alumnos, porque siempre van a permanecer en el corazón como alumnos, pero hoy también como colegas. Entonces, hoy tenemos el privilegio de tenerlos en dos instancias, alumnos, colegas. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. No sé si ustedes saben, nosotros con la profe Joana estamos dando este semestre el curso de fundamentos. Ustedes todos pasaron ya por esa asignatura y pensamos muchísimo de la importancia de que ustedes pudieran charlar un poco sobre esa experiencia, ¿no? Esa experiencia de haber pasado también por fundamentos, por los cursos de regencia, ¿no? Y sobre todo lo que viene ahora, y ahora, me recibí, y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, como este evento es un evento que justamente para traer temas importantes así para nuestro mundo hispánico, ¿no? Académicos, y de una manera más relajada, ¿no? Para hacer preguntas también, curiosidades. Entonces, pensamos que este sería un buen momento para traerlos y nosotros también saber más de esa gran experiencia que ha sido, cómo ha sido ese caminar, ¿no? En el ejercicio de la docencia, ¿no? Cómo ha sido y cómo está haciendo. Bueno, yo les presento ahora, sin más, muchísimas gracias, ¿no? Gracias a nuestras queridas ayudantes también.
y voy a presentarlos. Tenemos a Adilson da Silva, nuestro querido Adilcito, todos son hito aquí, ¿eh? Bianca, Roberta Santos, Bianquita, Jacqueline Méndez, Jackie, Jacquelincita, Lisandra, vamos a hacer todo cito, ¿no? Lisandra López, Lisandrita, Celestita, María Celeste Ribeiro, Celestita, Mayra Guanay, Mayrita, Fofita, Rafael Pereira, Rafita, ¿tá? Están todos aquí. Diogo también y Amanda también, que son egresos, también pueden participar. Queríamos invitar a todos, pero no cabía para que todos hablaran, pero ahora pueden desde luego hablar. Entonces le agradecemos muchísimo la invitación y ahora lo que queremos es que cada uno se presente, solo diga dónde estudia o no sé, Joana, ¿qué te parece? Ou já partimos para as perguntas? Melhor seria que cada um, em ordem alfabética, por uma questão da democracia da língua, já que estamos nesse ambiente, Adilson, você já se prepara para que não fique pesado essa coisa da apresentação, e o objetivo é essa descontração, essa informalidade, né? Cada um já se apresenta da maneira como achar melhor, porque assim todos, né, podem localizar de quem e como estão falando. Então, é bem interessante. Imagina que orgulho para esta prof ouvir o Sete, a começar pelo A do Adilson, dizendo: olá, eu sou professor. Então, é com você, Adilson. Tudo bem, vamos lá, gente. Está me ouvindo? Bom, eu sou Adilson, sou formado pelas duas professoras maravilhosas da Unifesp, a Theo e a Joana. Sou professor de espanhol, trabalho na Escola Móvel desde 2018, então estou lá há uns 5 anos, em São Paulo. Acho que é isso. Eu atuo no Fundamental 2, nos anos finais, 8º e 9º. Gosto bastante, depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas acho que de apresentação tá ok. Dale, sou eu? Eu sou a Bianca, também sou professora, coisa que quando entrei na Unifesp não achei que um dia eu diria. E é isso aí, eu trabalhei um tempo em escola de idiomas como professora de espanhol, depois eu saí da escola de idioma e decidi fundar o meu próprio negócio, então, onda de empreendedorismo aí está, eu sou professora particular de língua espanhola, e atualmente eu atuo mais com adultos, a faixa etária que eu atendo é mais ou menos dos 18 aos 37 anos. Então, a galera já um pouquinho mais velha, já tem uma outra pegada, mas basicamente é isso. Eu também tenho um trabalho nas redes sociais, eu trabalho com Instagram, trabalho com YouTube, estou sempre lá compartilhando informação, porque é muito doido o quanto as pessoas sabem pouco dessa língua, dessa cultura, então eu compartilho por lá também, fiz muitas amizades, ai gente, sensacional. Depois eu compartilho com vocês, para vocês acompanharem também. Agora Jackie, por ordem alfabética, Jacqueline. Jacqueline? Tá fechado. Perdão, quando acontece esse silêncio, assim, é porque é a pessoa, né? Eu fiquei pensando, nossa, mas a Jota vai demorar bastante, né? Não, já sou eu. Gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Para minha surpresa, e acredito que dos colegas que me conheceram da Unifesp, é um prazer poder me apresentar como professora. Eu jamais imaginei que eu seria professora. Quanto mais professora de espanhol. Eu já tinha muita resistência em ser professora de espanhol, então eu falava, isso nunca vai acontecer comigo. E aí eu me lembro que uma vez a Etel disse assim, quando você sonhar com a língua espanhola, ela vai estar incorporada em você. E eu tinha uma ansiedade de sonhar, e eu não sonhava, né? Até que um dia eu sonhei com espanhol naturalmente, assim, eu acordei pulando, né? Eu falei, incorporou. E assim, por mais inacreditável que aconteça, eu sou professora hoje de língua espanhola, não estou atuando este ano, porque
escolha de me afastar da sala de aula para terminar o mestrado, né, que eu finalizo agora no dia 15 de dezembro, mas eu estava lecionando desde 2019 no Colégio Mondrian. É isso. Muito bem, que bom que já está sonhando, né? Todos sonhamos, eu sonho em português agora, né? Mas ótimo. Vamos sonhar, vamos alternar, vai ter essa alternância. Muito bem, agora é a Lisandra. Sou eu. Oi, gente, eu sou a Lisandra. Eu entrei na Unifesp em 2011 e saí em 2019, depois de defender o mestrado. Então, tenho aí muitos anos de Unifesp e sinto saudades também desses 3 anos fora. Quem sabe não volte aí. Estou sabendo que temos um doutorado sendo gestado. Aí vamos ver se eu não volto. Bom, eu sou professora de espanhol há 10 anos. Eu comecei dando aula em escola de idiomas. E em 2014 eu comecei a dar aula em escola regular e eu sempre fui professora da escola inteira. Então, ainda hoje eu dou aula desde o primeiro ano até. Hoje eu estou até o 8º, mas eu já trabalhei desde o primeiro ano até o 3º do médio. Hoje eu dou aula na Red House International School. E, bom, no mestrado eu estudei aquisição de espanhol como segunda língua. E eu sempre trabalhei como professora de espanhol. Agora eu tenho alguns alunos, poucos, particulares, por causa do tempo. Inclusive, Bianca, tem alguns para te passar. Espero que você tenha horário livre, porque eu estou dispensando. E, além de tudo isso, eu estou no planejamento de uma pós-graduação, de uma matéria que fala sobre o ensino de espanhol numa pós-graduação para educação bilíngue, que é bem diferente também. Nunca tenho espanhol nesses cursos, né? E me fizeram essa proposta para eu pensar em algo sobre ensino de espanhol. Ou seja, estou com 3 empregos, gente. Tô dividindo aí, Bianca. Vamos dividir um pouco os trabalhos. Muito bem. Uau! Celeste, não posso dizer mais, Maria Celeste. Celeste. Sim. Eu sou Celeste. Eu, quando saí, terminamos o nosso curso, acho que foi em 2017 que eu terminei. Eu tive uma experiência muito breve como professora do IF São Paulo, mas no interior de Sorocaba, num processo seletivo para professor substituto, e fiz mestrado na Unifesp, e meu mestrado foi na área de literatura. E depois eu passei um ano trabalhando como professora de espanhol na rede pública do estado do Ceará, para ensino médio. Esse ano, nesse momento, eu vou falar como a Jaqueline, eu escolhi não estar trabalhando ainda, então, nesse momento, eu estou repensando a vida aqui. Então, sou professora de espanhol e português, porque no IF eu dei aula de espanhol e de português, no Ceará só de espanhol. Então, estou aqui vendo o que fazer esse ano. Esse próximo, né? 23. É isso. Muito bem, muito bem. Eu estou entre espanhol e português, vou para uma, vou para outra, vai sair um portunhol aqui. Mas muito bem. Agora a Mairita. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estou feliz de estar aqui porque eu acho que eu sou a professora, talvez com menos tempo de professora de espanhol. Mas estou feliz porque é sempre bom aprender com os colegas, que eles abrem caminhos. Eu entrei na Unifesp em 2010, e aí eu fiquei lá até 2020, fiz um mestrado lá, e aí no mestrado eu escolhi pesquisar na área de espanhol, então a minha linha era estudos literários, eu traduzi um romance espanhol, eu fiz alguns trabalhos de tradução durante esse tempo, e em 2017 eu comecei a dar aula de reforço numa escola, e aí eu atendo, ainda estou lá, atendo estudantes de Fundo 2 e ensino médio. Vez ou outra eu tenho espanhol, então o espanhol não é um componente fixo para mim, eu diria. E esse ano foi a primeira vez que eu entrei no ensino regular,
Então, antes eu dava aula de reforço e dava algumas aulas particulares de espanhol, mas poucas também. E aí, no ensino regular, eu estava dando aula, na verdade, de português e de itinerários formativos do novo ensino médio, que talvez seja um tema interessante aí para quem está se formando, embora não necessariamente de espanhol. E eu prestei meu primeiro concurso em espanhol semana passada. Uau! Foi emocionante, porque eu me senti preparada dentro da área de espanhol. E antes eu não me sentia tão preparada, eu tinha muita insegurança em ser. Parabéns, parabéns, Maíra. Já saiu o resultado? Ah, o Dioguito também, é verdade, o Dioguito ia fazer mesmo. Oh, vão passar, sem dúvida, sem dúvida. Que legal. Muito bem, agora o Rafita. Vamos lá. Oi, gente. Dá para escutar bem? Sim. Tá bom o som? Boa. Vamos lá. Eu sou Rafael, sou formado pela Unifesp, sou professor de espanhol e hoje eu divido minha rotina em duas áreas principais. Eu trabalho no ensino regular pelo sistema positivo de ensino, com Fund 1 e Fund 2. Fund 1 para a língua estrangeira é um desafio, quem trabalhou sabe. E além disso, em educação 4.0, focando nas redes sociais, ensino online e tudo isso. Eu estou muito feliz, muito contente de dividir minha fala com vocês. É isso. Eu creio que sim. Acho que dá para falar youtuber, sim. É, é. É. Na verdade, eu trabalho com 200 mil views, para mim é muita coisa, então eu estou usando essas duas redes sociais. O YouTube ainda não trabalho, mas quem sabe aí pegar umas dicas com a Bianca, que já está no YouTube, quem sabe não começa no YouTube. Sim, na verdade, o TikTok tem um alcance muito grande comparado com algumas redes sociais. Então, às vezes, um vídeo de um minuto e pouquinho consegue bater muita gente, alcançar muita gente, ainda mais que hoje, por exemplo, o YouTube, que é um vídeo um pouco mais demorado. Então, muitos profissionais da educação estão migrando todos os conteúdos para o TikTok ou Reels do Instagram também, que tem o mesmo tipo de algoritmo, para conseguir atingir mais pessoas. Então, assim, é uma área nova e o pessoal ali está indo firme para cima para conseguir alcance. Então é uma área bem bacana. Depois você põe aí no chat, todos ponham, a Bianca, sei que tem, o Rafael, já tinha visto também no Instagram, ponham aí para os alunos seguirem você. A Lisandra também tem, não é, Lisandra? Você tem uma... Eu alimentei na pandemia, aí agora eu trabalho 40 horas na escola e outras horas em casa, então eu abandonei um pouco, mas eu gostaria de voltar. Eu acho que é muito legal, assim, eu sigo algumas páginas de espanhol e de inglês, e dá para aprender bastante coisa com 1 minuto e meio. Parece pouco, mas 1 minuto e meio todos os dias ou várias vezes no dia é muito consistente, é muito legal. E o que eu acho legal também desses vídeos mais curtos é que às vezes você consegue despertar interesse numa pessoa que não tinha o espanhol como uma língua-alvo, ela vê esse vídeo curtinho e fala, nossa, eu quero aprender. Então, essa questão da efemeridade dos vídeos, mesmo que a gente pense, não dá para ensinar uma coisa super complexa, você abre portas para conseguir espalhar o espanhol, que as pessoas estejam interessadas para conseguir aprender e aí buscar aí um professor ou um curso de idiomas. Isso é uma coisa bem legal também dessa questão dos vídeos mais curtos. Minha primeira pergunta, porque só para dar o pontapé inicial, mas quem vai fazer as perguntas são os colegas de vocês.
mas eu somente gostaria de fazer uma pergunta e cada um responder curtinho, né? Uma coisa simbólica, assim. O que você significam para vocês hoje? Vou dizer em espanhol. ¿Qué significa para ustedes el español? ¿Qué significaba cuando ustedes entraron? Antes, ¿qué significó durante y qué significa hoy? Pasado, presente y futuro, medio futuro. ¿Qué les ha cambiado la vida? ¿Qué ha sido para ustedes en ese proceso? ¿No? ¿Qué es el español hoy? ¿Quién quiere empezar? Ahora no precisa orden, pero quiero oírlos a todos. Gente, Empezar, acho que esse é o verbo que todo mundo odeia, né? Pode ir, Rafa, vai lá que tá. Eu vou falar o seguinte, olha, quando eu comecei o meu ensino médio, isso aí vai de algum tempo, eu sempre via o espanhol como algo secundário, nunca foi minha primeira opção de estudo de língua, eu sempre vi o inglês como primeira língua. Mas quando eu comecei a estudar espanhol, eu me identifiquei tanto, que eu escolhi minha graduação, fiz minha graduação, e hoje sou professor de espanhol há mais de 5 anos, e com muito orgulho. Hoje, para mim, eu acho que é uma parte da minha identidade. Eu acho que se tira o espanhol de mim, eu acho que a minha identidade como pessoa não é a mesma. Então, eu acho que o espanhol tá ali no meu sangue, nas minhas veias, quais das minhas veias, e eu acho que é uma coisa que eu quero levar para a minha vida. Mesmo que talvez futuramente não trabalhe com o espanhol, com o ensino de espanhol, eu me vejo, não sei, em alguma área que o espanhol esteja ali englobado, ou algo com viagem, algo nesse sentido, porque é algo que tá comigo faz mais de 5 anos, ensinando mais de 10 anos na vida. Então, acho que a minha identidade hoje é moldada. Às vezes eu olho para alguma coisa e eu penso em como englobar isso nas minhas aulas, então acho que um pouco do que eu sou hoje é um pouco do espanhol em si. Então, acho que a minha resposta seria algo nesse sentido. Ótimo. Muito obrigada, Rafael. Quem gostaria de continuar? Eu vou, vamos lá, né? Eu comentei com vocês na minha apresentação, mesmo que breve, que quando eu entrei na Unifesp, a última coisa que eu pensei que eu seria professora. Porque eu entrei pela língua portuguesa, porque na verdade eu queria ser escritora, não tinha nada a ver com nada. E eu entrei no espanhol por um acaso. O espanhol nem era a minha primeira opção, a minha primeira opção foi francês, não foi espanhol, porque eu não tinha uma boa relação com língua estrangeira. Na minha cabeça, eu nunca ia conseguir falar outra língua. Eu tive experiências, né, no ensino regular, público, de ter contato com o inglês, e eu odiava inglês. O inglês me dava um bloqueio gigantesco, então eu sabia que inglês eu não queria estudar. Eu tive contato também com espanhol, por causa de um curso técnico que eu fiz no ensino médio, e quando eu tive esse contato com o espanhol, eu sabia mais ou menos o que era, mas eu não sabia escrever uma frase. E eu falava, não vai rolar para mim, eu não tenho a capacidade de conseguir fazer isso. Quando eu entrei na universidade, a professora Joana até lembra que foi o caos do meu espanhol 1. Nossa Senhora, eu estava querendo de tal, porque eu queria sair da língua estrangeira, eu queria ir só para o português, porque na minha cabeça não ia rolar. Mantive, fui língua 2, língua 3, na língua 4, as coisas começaram a fazer mais sentido na minha cabeça, né? Então, no passado, para mim, espanhol não seria parte do meu presente. Seria algo que eu teria no meu currículo, porque eu tinha me proposto a me graduar nisso, mas não era algo com o qual eu queria trabalhar com. Só que aí chegou o fundamentos, né? O estágio, essa parte da regência, e foi nessas disciplinas que eu comecei a enxergar uma luz nessa área. Eu lembro que o curso que a gente ministrou foi sobre uma obra teatral do Mário Benedetti, que se chama Pedro el Capitán. A gente ministrou, acho que a gente teve uns 15, 10 alunos, alguma coisa assim, e foi ali que eu, junto com as colegas que a gente, que estavam ministrando o curso comigo, foi ali que eu consegui ver que eu conseguia. E que eu não precisava ser perfeita no meu processo. Porque eu tenho problema, eu sou perfeccionista. Então eu achava que eu nunca ia conseguir, porque eu ia errar. Alguma coisa eu ia errar. E foi nesse processo da regência que eu percebi que estava tudo bem errar. Porque todo mundo vai errar nesse processo. E esse é o medo dos alunos. Se eu dissesse o medo número 1 de todo aluno que chega para mim é esse. Ai, prof, mas como é que eu vou falar se eu vou errar? Bebê, você vai errar de qualquer jeito. Então, para que você vai ter medo?
né? Então, a partir do curso de regência, eu comecei a ver o espanhol como uma possibilidade, entrei para dar aula no curso de idioma e comecei. Aí eu falei, tá bom, né? Vou deixar como paralelo e vou ter um outro trabalho em alguma coisa. Enfim, né? Deixa eu me encurtar, se você deixar. Mal de prof, né? A gente fala muito. Mas é isso, para mim, espanhol agora é evolução. Eu acho que não tem sensação melhor do que ver as pessoas se desenvolvendo. Porque o ensino de língua, para mim, foi um pouco mais além do que saber repetir coisas, né? É uma questão de construção de identidade. As pessoas descobrem tanto sobre elas mesmas. Essa capacidade que eu achava que não tinha, muita gente acha que não tem. E é porque não tem a oportunidade de ter acesso a um ensino de qualidade, né? Que graças às forças do universo, eu consegui ter acesso na Unifesp e um grande privilégio ter feito parte dessa história, porque acho que isso ajuda a gente a levar uma mudança que parece pequena, quando a gente pensa, vou falar uma segunda língua, mas vai muito, muito além disso. Trabalha com autoestima, trabalha com confiança, coisa que brasileiro não tem, né? A gente já é um povo automaticamente pessimista. É difícil achar alguém otimista nesse Brasil, né? Mas é isso, para mim, espanhol é evolução, é espírito, é isso. Posso seguir? Sim, sim. Eu tenho uma trajetória um pouco diferente. Eu comecei a ter espanhol na escola com 12 anos, mais ou menos ali no 7º ano. E eu gostei muito. E eu sempre conto isso em entrevistas de trabalho, e geralmente eu sou contratada, então acho que não queima muito meu filme. Eu gostava muito por causa de Rebelde, né? Que eu assistia a novela, era super fã. E foi muito legal, porque eu assistia a novela na tecla SAP, né? Então eu assistia com áudio original, em espanhol. Eu fazia todos os exercícios do livro, até os que o professor não passava. E eu entrei na Unifesp já com a primeira opção em letras de espanhol, e eu já sabia no ensino médio que eu queria ser professora. E queria ser professora de português ou espanhol. E eu me vejo assim também, eu não tenho nenhum. Eu vejo muitos colegas que estão muito cansados, porque nesses últimos 6 anos, aí, desde o golpe, a gente só tá levando paulada nas costas, né, o espanhol, e tira espanhol, e fica espanhol, e tira espanhol, e fica espanhol. É muito difícil conviver com essa instabilidade, eu entendo. Quem prefere optar por outra carreira, porque é realmente muito cansativo. Todo final de ano você não saber se a escola vai manter o espanhol na grade no próximo ano, porque, por lei, não está obrigatório, né? E eu entendo quem quer mudar de área, mas eu não me vejo trabalhando com outra coisa. Talvez, se eu tenho muita esperança de que nesse novo governo a gente retome as políticas, né, para favorecer o ensino de espanhol, para que, como a Roberta citou, a Bianca citou, outras pessoas tenham a oportunidade de estudar espanhol, como ela teve, graças às políticas também do Reúne, né? Mas eu tenho, assim, desde o passado eu já gostava de espanhol, sempre foi minha primeira opção. Durante a graduação também, que eu comecei a dar aula, gostava. Eu acho que a coisa mais legal da profissão é que você nunca tá no topo do conhecimento. Não é uma carreira que você pode afirmar com certeza que você sabe tudo, e eu não digo nem em relação a vocabulário, sintaxe, a língua em si, mas sempre tem coisa nova para aprender, sempre tem um aluno que viajou para algum lugar, ou que tem um parente que vai te trazer alguma coisa nova. Essa troca simultânea é muito legal para mim, é o que me alimenta dentro da profissão, que me deixa muito motivada para trabalhar, porque eu detesto a parte burocrática da profissão, eu detesto diário, detesto montar prova, detesto essa parte mais burocrática, mas essa troca simultânea é o que me mantém muito motivada para continuar sendo professora. Então, eu acho, né, lógico que tudo pode mudar, mas eu tenho esperança de que vai mudar para melhor, pelo menos nesses próximos 4 anos. E, por enquanto, eu me vejo sendo professora de espanhol como eu me via quando eu estava lá no ensino médio. Legal. Que bom ouvi-la, que bom ouvir com essa maturidade, com essa esperança para os 4 anos, né, Lisandra? E a gente tem que, eu só para não esquecer, a gente tem que lutar para o que a gente fizer nesses 4 anos não seja desmontado, mas tem que ser muito bem pensado, trabalhar muito, porque se a gente já teve experiência que o desmonte vem, pode vir, então tem que
ó, usar 4 anos como se fossem 8, né? 20, sei lá. Mas trabalhar muito para esparramar, espalhar o espanhol, fazer que as pessoas queiram muito mais do que antes. A gente não sabia que isso é tudo experiência, né? Muito bem, quem quer continuar? Maíra, Adilson, Jaque, Eu. Celeste. Eu posso? Sim. Bom, diferentemente, né, da maioria das pessoas aqui, que são bem novinhas, eu não tive espanhol no meu ensino regular, né? A gente tinha francês e tinha inglês. Espanhol, para mim, não existia. Eu era uma caipira do sítio, escola, morava em cidade pequena, nem sabia o que era isso. Era como se só existissem 2, 3 línguas no mundo para mim, português, inglês, francês. E quando minha profissão original, eu fui enfermeira, trabalhei como enfermeira durante 30 anos, fiz graduação, pós-graduação na enfermagem. Foi o meu ganha-pão. Eu só comecei a fazer letras. Letras era um sonho para mim, e eu comecei a fazer já quando estava prestes a me aposentar. Inclusive, quando eu terminei letras, eu já tinha me aposentado, que isso me permitiu terminar, porque eu conseguia fazer poucos créditos todo semestre. Era mãe e trabalhava 30 horas por semana. Enfim, mas quando eu me casei, meu marido falava espanhol. Ele é brasileiro, mas ele, na época da ditadura, ficou exilado no Chile, depois no México, depois em Cuba, e ele falava espanhol com perfeição. E a gente tinha muitos livros em espanhol. Ele tinha um filho, ele tem, né, um filho chileno, e então isso que me despertou. E eu dizia, me ensina, mas ele queria ensinar do fim, e eu, para mim, tem que ensinar do começo. Eu sou assim até para dar aula, tem que começar no ABC, e ele queria já ensinar a ler o texto. Enfim, não deu certo. E foi... Então, quando eu fui para a Unifesp, eu já fui querendo fazer espanhol. Foi minha primeira opção e fiz. E assim, de passado, então, o passado ele não existia, o que passou a existir por causa dessa convivência com a língua, depois com o meu enteado, e ele tem uma filhinha, então, falava espanhol com ela, né, falo. E o que o espanhol me trouxe foi uma coisa assim que eu acho interessante, ele me trouxe um sentimento de latino-americana. Eu não me sentia, eu era brasileira, não existia outra coisa. E eu passei a me sentir fazendo parte da América Latina, né? Então, me sinto latino-americana. Você fala, mas é espanhol, porque os alunos já querem saber como fala na Espanha. Eu falo, não, é Espanha, mas a gente vem para a América Latina. Então, esse sentimento de latinidade, assim, foi o espanhol que me trouxe. Então, eu passei, né, quando eu comecei a fazer espanhol, foi um conselho até do Adilson, que era meu coleguinha de escola, comece a só ouvir música em espanhol. Então, até hoje no meu carro, tudo que tem de música pronta é tudo em espanhol. E ler, né? Então, agora, quando eu tenho que ler uma tradução, que eu não consigo original, eu fico... Não é nem ser snob, mas eu falo, não, eu quero original. Mas, então, esse sentimento eu achei muito importante. Então, quando eu dei aula, né, minha experiência, a Maíra falou, eu sou a mais recente, mas assim, a minha experiência também de professora de espanhol é pequena, perto de todos que estão falando aqui, mas eu tento fazer isso. O que eu quero é que os alunos tenham esse sentimento também, sabe? Eles sempre falam assim, para que falar espanhol, professora? Não sei o quê. Assim, mas olha onde a gente mora, né? Vamos ver o que tem no nosso entorno. Como a gente pode não falar e como a gente pode não sentir isso? E acho que foi a Ethel que apresentou uma charge para a gente no curso, acho que foi com a Ethel, que a Ethel foi a primeira professora de língua 1, que era um brasileiro, era assim, uma peruana, não sei, vendendo artesanato, e um brasileiro lá comprando, e ela fala assim, ele fala com ela, né, pergunta, e ela fala, latino-americano? Ele fala, não, eu sou brasileiro. Então, é uma coisa assim que é muito chocante. Então, esse sentimento eu passei a incorporar, né, de ser latino-americana, e é o que eu tento reforçar nas minhas aulas. Então, o que é o futuro para mim do espanhol?
é reforçar os nossos laços com nossos hermanos de Latinoamérica. Argentina em Mundial. Futebol. Eso, muy bien, muy bien. ¿Quién quiere ahora? Adilson, Maíra, Jackie. Márcio, quer falar? Posso falar. Eu acho que eu pensei em palavras, assim. Então, eu acho que quando eu cheguei no espanhol da Unifesp, eu tinha tido, acho que 2 anos do ensino médio, mas não era algo que tinha me pegado. Mas, de qualquer forma, foi muito louco ver que o meu professor era o cara que tinha escrito os livros do ensino médio. É engraçado foi engraçado ser aluna do Ivan, nesse sentido. E eu também, eu me identifico muito com as falas que já aconteceram aqui, porque eu também, a primeira proximidade com o espanhol, de fato, foi as novelas, o Chapolin, o Chaves. E aí, a primeira aula que eu tive no espanhol foi na literatura. Eu sou transferida, eu tinha entrado no inglês, e eu escolhi trocar para o espanhol e acabei me apaixonando. Então, eu acho que no começo, o espanhol, para mim, era uma coisa de desafio e talvez persistência, porque era muito difícil. Foi muito difícil aprender espanhol. Aí eu acho que mais no meio, assim, de 2015 para frente, uma vontade muito grande. E essa sensação de ser latino-americana, eu acho que também foi me pegando. Eu fui gostando muito da cultura que a gente conhece como latino-americana, né? E eu moro numa região que tem uma comunidade boliviana bem grande, assim. Então, eu sinto que isso também foi me aproximando do meu território. Um dos primeiros contatos que eu tive na sala de aula foi com turmas só de crianças, filhas de imigrantes bolivianos, paraguaios. E o fato de saber um pouquinho de espanhol ajudava, assim. E aí eu acho que hoje o espanhol, para mim, é o caminho que eu trilhei, assim, no mestrado, no doutorado, no teatro. Eu não tento mais dissociar a minha trajetória profissional do espanhol. Eu tento me alinhar ao espanhol, mesmo que a vida seja feita de oportunidades, né? Então, eu acho que talvez eu concretize o espanhol quando eu for professora do ensino regular, assim. Eu não sei se eu vou fazer uma grande carreira no ensino regular, mas é um desejo, assim, uma vontade de ser a professora que chega hablando e só habla e não fala em português. Eu quero ser essa personagem, assim, para ficarem muito surpresos quando me escutarem falando em português no corredor. Eu quero algo assim, eu sonho com isso, na verdade. Pessoal, eu espero até não me emocionar falando da minha trajetória no espanhol na Unifesp, né? Eu acho que em cada fala de vocês tem um pouquinho do meu sentimento representado, né? Então, vocês vão ouvir algumas repetições. Mas o espanhol, para mim, era inatingível. Essa é a palavra. Eu falava assim, isso é para eles, não é para mim, né? E aí, no início da graduação, aquele processo foi muito penoso, era muito difícil para mim, muito difícil mesmo, principalmente por conta da minha dificuldade auditiva. Eu já me encontrava naquele momento com mais da metade da minha capacidade auditiva em ordem, né? Ela já estava comprometida em mais de 50%. E eu falava, não é para mim, eu vou passar de ano e acabou, né? Vou fazer o máximo para passar aqui. E jamais, gente, eu nem sonhava em ser professora. E do meio da graduação para frente, as coisas foram ficando um pouco mais leves, né? E aí eu fui vendo o espanhol, assim, não mais como um bicho de 7 cabeças, um monstro, mas como um pouco de prazer, né? Principalmente com os contatos com as atividades que a gente tinha na Unifesp. Isso foi muito importante. E essa forma leve que a maioria dos
dos docentes da Unifesp têm de lidar com a língua, essa alegria. Então, eu acho que essa alegria toda foi dando leveza ao processo, né? E quando eu estava prestes a me formar, me veio uma oportunidade de lecionar língua espanhola. E eu falei, é loucura isso, gente, mas vamos lá, né? E aí eu entrei na escola para lecionar do 1º ao 9º ano. Eu lembro que na época eu pedi socorro para o Rafa. Rafa, pelo amor de Deus, o que é que você faz? Né? O que eu vou fazer? Por onde eu começo? Né? Não tinha noção, não tinha nunca dado aula, quanto mais de espanhol. E, para minha surpresa, eu acabei ficando 4 anos nesse lugar. Eu construí, assim como os docentes da Unifesp, uma história muito linda nessa escola, com aqueles alunos que eu não esperava. Eu fui trabalhando do meu jeito, do jeito que eu havia aprendido na Unifesp. E uma coisa muito interessante que acontece quando a gente sai da Unifesp é que a gente não se dá conta do quanto a gente está pronto, né? Eu pensava assim, eu não tenho condições, eu não tenho domínio da língua, eu não tenho capacidade para isso. E quando eu me vi na sala de aula, eu me vi fazendo coisas grandes, né? Fazendo projetos, inclusive vendo os alunos falarem quando me encontravam no corredor, só falavam comigo em espanhol, e aí como eles não tinham domínio da língua, colocavam um portunhol no meio, mas eles tinham aquela consciência de que não podiam falar português. Então isso foi muito lindo, né? Foi uma história bem legal para mim, essa construção toda, né? Do processo que a língua teve, de não é para mim, né? Até o momento que eu me inseri, consegui me sentir inserida nela, e chegar ao ponto de passar isso para frente, né? Conseguir contagiar outros, assim como fizeram comigo, hein? Joana, Etel e todos os professores da Unifesp. Eu me inspirei demais em vocês, no que vocês falavam e faziam, né? E aí eu replicava, na verdade, eu ia replicando o que eu havia aprendido e as formas como eu aprendi. Então, foi isso. Então, essa história... E uma outra coisa que a Etel acabou de colocar, de fazer um trabalho que não seja desmontável nos próximos anos, né, seguintes. Eu não quero dizer assim que eu sou a boa ajuda, jogar confete e tal, mas esse colégio que eu passei, por exemplo, foi uma trajetória tão linda com o espanhol lá. Foi um espaço conquistado de uma maneira tão bacana e tão bonita, que eu não consegui enxergar essa escola hoje sem o espanhol, mesmo não estando mais lá. Eu saí, eu fiquei lá até dezembro. Quando eu saí, um outro professor entrou para ficar no meu lugar, mas está lá, foi um caminho construído. Então, os alunos daquela escola gostam muito da língua, né? Então, é muito difícil, não vou dizer que é impossível, mas assim, é difícil para uma escola onde tem a língua trabalhada dessa forma, né? Que os alunos levam aquilo para casa e começam a conversar com os pais e com as famílias. Então, todo mundo começa a aprender um pouquinho de espanhol. Então, é uma construção que é difícil depois para a escola do lado e falar, olha, vamos tirar o espanhol porque não é mais obrigatório. Tá, não é mais obrigatório, mas o quanto isso significou para aqueles alunos, o quanto de desenvolvimento foi possível acontecer naquela escola, né, por conta da língua e tal. Então, acho que quando a gente faz esse trabalho com essa forma apaixonada que o espanhol tem, né, de fazer conosco, eu acho que sementes são plantadas, e aí os próximos vão colhendo os frutos, né? Assim, são sementinhas que vão sendo plantadas e vão dando vida ao espanhol e fazendo com que ele fique, né? Fique espanhol. Acho que é mais ou menos isso que eu tenho para compartilhar da minha trajetória do antes, né? Até e depois, durante a graduação e depois. As emoções, gente. Vocês vão estar me fazendo chorar, estou me contendo. Gente, eu vou falar então agora. Eu também estava aqui me segurando. Eu acho que a palavra identidade que o Rafa trouxe me representa muito. Aliás, um pouco da fala de vocês, de cada um de vocês me representa. Para mim, espanhol, quando eu entrei na universidade, significou um reencontro. Eu estudei espanhol na escola também, acho que na 7ª série. Era um curso de 3 anos, eu fiz só um e desisti. Eu tenho esse histórico de desistências na minha vida. Crônica, aliás. E quando eu entrei na Unifesp, meu olho brilhou quando eu vi espanhol, eu fui pelo espanhol, sempre quis ser professor de espanhol.
E quando começou a aula de espanhol, eu vi que era aquilo mesmo que eu queria. Então, a matéria de espanhol 1 foi incrível, acho que foi melhor até hoje, o encontro que eu tive com os meus colegas, com a prof, foi muito bom. E foi graças ao espanhol que eu me mantive na Unifesp, inclusive, porque eu pensei muitas vezes em desistir, a Celeste está aqui, sabe disso, que eu simplesmente esquecia de ir, faltava muito, e o que me ajudou a permanecer na faculdade foi o espanhol, né? Eu faltava em tudo, mas eu não faltava em espanhol. Então, acho que para mim foi esse reencontro com essa identidade que eu sempre tive. Hoje em dia é meu ganha-pão, né? A gente precisa ser bem sincero. O espanhol para mim é meu ganha-pão e meu principal ganha-pão. Então, me preocupo bastante com isso. Quero sempre estar me preparando, fazendo cursos, participar dos eventos da Unifesp, dos eventos de extensão, porque me ajudam a ser um professor melhor. Eu queria falar também sobre a luta, que alguns de vocês citaram, a Lisandra em específico, que eu estou fazendo parte da gestão da PESP este biênio. A PESP é a Associação de Professores de Espanhol do Estado de São Paulo, e é fantástica a proposta, e todos vocês podem ser participantes da associação. Depois eu vou mandar o e-mail para o site da associação para vocês. E a gente está lutando muito para que espanhol seja obrigatório, não só espanhol, como inglês também. A gente tem um ambiente plurilingüe, perdão, né? E eu acho que vale a pena a gente conhecer essa associação. Vou ficar nesses próximos 2 anos, eu sou tesoureiro, mas a gente está preparando aí congressos, coisas muito interessantes. E, por último, eu queria falar sobre o ensino público, que eu acho que a gente, embora esteja na rede privada, eu sou muito defensor da rede pública, eu aprendi isso na Unifesp, a gente aprende isso, a gente vive isso na marra, né, defender a educação pública gratuita. Eu acho que é muito importante que a gente peça e que a gente exija aos governos que a gente tenha espanhol na grade curricular, sim. Seja obrigatório não, mas que tenha, né? Nesse sentido, abriu agora há pouco concurso para a Prefeitura de São Paulo, só tem 2 vagas para professor de espanhol. É um absurdo. A Mariana está aqui, ela é professora de espanhol na rede, ela pode falar mais como funciona isso, mas eu imagino que esteja super desvalorizada essa vaga na prefeitura, esse cargo, e eu acho que a gente precisa lutar por isso, lutar pela rede pública, lutar pela rede municipal, pela rede estadual, porque a gente merece e os estudantes também merecem ter acesso a essa latinidade que a Celeste trouxe. Obrigado. Maravilha, eu vou dizer umas palavras, eu vou ter que sair, já são 6:30, eu não queria me despedir, eu quero escutar todos vocês, mas eu só queria dizer uma coisa, e eu tô, olha, muito orgulhosa de todos vocês tocaram, olha, tudo, todos os temas, cada um de vocês trouxe agora para aquilo que nós preparamos vocês. E acho que ainda mais o que vocês aprenderam fora em todo esse tempo, em todos esses anos e já no caminhar de vocês. Eu estou muito, muito emocionada, acho que vocês cresceram muito, eu me lembro de cada um de vocês quando entrou, o Adilson, eu fui professora de língua 1, acho que de muitos de vocês aqui, o Adilson, da Celeste, do Rafael, da Jaque, não me lembro se fui de língua, mas fui de todos, né? Mas olha, hoje vocês, por orgulho, e como eu disse, somos colegas, companheiros, estamos en la lucha y seguiremos luchando mucho para que fique español ahora en esos 4 años va a ser una potencia, ¿tá? Muchas gracias una vez más por estar aquí. Los dejo en buenas manos con la profe Joana. Voy a ver la grabación. Tenía otras preguntas, pero los compañeros los compañeros de ustedes, los alumnos van a querer preguntarlo. María Donadeli, Mariana también, querida, nuestra ex egresa. Ai, que vergonha, Adilson. Olha, Adilson, vim te assistir e você me põe nessa roubada de ter que falar, Adilson. Ué, como? Mariana, professora de espanhol, Mariana.
claro, uno no se olvida de la carita de ustedes. Están todos en mi corazón aquí, Español amor, ¿oh? Los quiero mucho. Que pasen lindo, que tengan un regio evento, continúen ahí y seguimos siempre juntos. ¿Está bien? Chaucito. Que pasen lindo. Chao, chao. Já que o Adilson citou meu nome... Isso que eu ia dizer, já que ele falou, Mariana, eu ia dizer, nós falamos juntas, então você se apresente para essa tela que não te conheça e que não te conheceu, não é? Para que você entre na roda. Tá bom, né? Eu sou ex-aluna também da Unifesp, né? Eu me formei junto com a Maíra, junto com a Celeste, com a Lisandra, com o Adilson, né? Fui sua aluna da ITER, né? Saí daí acho que em 2014, 2015, não sei mais quando foi nessa época, né? E aí o Adilson me convidou para assistir hoje. Aí eu falei, Adilson, eu não vou falar nada não. Uma porque eu tenho que ir para a escola e estou esperando o Uber abaixar para poder ir. Mas eu vou falar um pouquinho, né? Como ele disse, eu sou professora da rede. Eu vou falar um pouquinho porque que são só 2 vagas de espanhol na prefeitura. Que nós somos 12 professores de espanhol na prefeitura, né? Eu estou há 6 anos já. E o que ocorre? A prefeitura nunca se importou com o ensino médio. Nunca. Nós só temos 9 escolas e uma delas a gente não consegue nem trabalhar porque é MEB. Você tem que saber Libras, senão você não entra. Então, por exemplo, na escola que eu trabalho, que é o Darcy Ribeiro, em São Miguel, só tem eu de espanhol. Não tem mais ninguém. Então, o governo ele nunca se importou de fazer outras escolas. Pelo contrário, ele foi querendo fechar. Então, todos esses anos, nós estamos lutando para que não feche. Eu vou ser sincero, o Adilson sabe, a minha intenção era exonerar esse cargo ano que vem. Porque, assim, eles tiraram todas as minhas aulas de espanhol. Eu tenho 10 aulas, assim, choradas. Eu tenho uma aula por semana. Então, assim, é desgastante, porque eu cubro um monte de professor. Só que, não sei como, né, o PSDB, não sei o que aconteceu, resolveu dar uma olhada para o ensino médio. O ensino médio, a partir de 2024, vai virar o menina dos olhos da prefeitura. Então, eles estão investindo pesado no ensino médio. Então, provavelmente, a minha escola vai virar integral. Então, eles vão valorizar a gente ainda mais. Então, pela primeira vez, a gente tem um currículo. Eu não tinha currículo para trabalhar. Eu olhava e falava, vamos lá. Mas vai trabalhar com base no quê? Com base no que eu aprendi na Unifesp. Porque eu nunca tive currículo, não tinha nada. E agora tem um currículo que foi elaborado por nós, professores, né, as minhas colegas, a Sheila, e eles estão dando formação para nós. Eu tive formação já com a Neide Gonçalves, tive formação com a Fernanda Castellano. Então, a gente está se sentindo melhor, né? A gente está sentindo que a gente existe agora na prefeitura. Né? Porque a gente sempre foi jogado, sempre foi de lado, ninguém sabia que a gente existia, 9 escolas, cada um num ponto. São só 2 vagas, são. Mas, pelo menos abriu vaga. Porque não era nem para abrir. Porque eu tenho a Mariana depois de mim, que está excedente. E agora a gente também tem o Centro de Línguas da prefeitura, que é uma boa para quem quiser entrar, né? Então, é uma luta muito grande. Todo ano eu bato boca em atribuição para não tirar as minhas aulas, aí eu tenho que entrar em contato com normativa, ficar implorando, aí você vai na delegacia de ensino, eles nem sabem o que é o ensino médio. Então, é uma luta muito grande. Quem está disposto a entrar na prefeitura, venha com bastante garra, porque tá difícil o negócio. O governo vem acabando, a reforma do ensino médio foi a pior coisa que existiu, né? É uma tristeza, assim, o que a gente tem que trabalhar, porque eu até agora não entendi o que eu tenho que trabalhar mais na escola. Umas coisas bem absurdas, por exemplo, o professor de matemática tem que trabalhar a história da poesia na matemática. Fala para mim como é que você trabalha isso aí. Então, eles, assim, estão acabando com a gente no ensino médio. Então, o que eu falo é, persistam, tentem. Eu decidi que eu não vou mais exonerar esse cargo. Estava, assim, para assinar a exoneração agora, dia 1º de fevereiro.
tá certinho. Eu ia falar, gente, quem quiser prestar, minha vaga tá aí, porque eu tenho um outro cargo, que eu sou professora da EJA, de português. Mas parece que agora a gente tem uma chance. A gente tem uma chance e quem quiser entrar, seja bem-vindo, mas venha com esses olhos de tentar mudar, porque tá difícil. Desculpa um depoimento que não é muito agradável, né? Como todo mundo falou coisas boas. Estou falando qual é a realidade da Prefeitura de São Paulo. Excelente, Mariana, né? Então, o convite do Adilson foi extremamente importante, porque no título deste encontro de hoje, a gente cita a palavra formação e a gente fala mercado, não é? Essa proposta desse Latinidade em Rede de hoje. Então, é muito importante, inclusive, para que a gente, né, possa se organizar, nós colegas, agora nós estamos numa tela aqui, ou na pantalla de colegas, só de professores, para retomar essa luta, ora no município, né, e quizás aí em nível estadual. Por quê? Porque a gente começa a ter essas esperanças desses fios que a gente vai retecer, né? Vamos refazer o nosso tecido político para os próximos 4 anos. Então, a gente entende que teremos outros olhares para a educação e que talvez seja esse momento de, com essa alegria de contar com a Adilson na PESP, né, uma associação pioneira, importante, vital para se discutir, né, uma série de questões do espanhol, e com Mariana agora nos dando parte, né, desse retrato. E esse retrato faz parte do futuro dos que estamos aqui, não é? Então, olhar também e talvez repensarmos, né? Talvez nesse Fica Espanhol, é importante repensar, da gente reestruturar e se organizar de novo para, né, para pedir, para mostrar o quanto é importante essa identidade, né, que falamos aqui, o quanto faz parte da nossa identidade latino-americana, não é? E a gente pensa nos próximos anos e a gente olha com bons olhos nesse fio aqui. Então, muito, muito boa a sua fala, consistente e real, e a gente precisa da realidade para trabalhar com o futuro também. Não é isso? Muito obrigada, Mariana. E que bom revê-la, que bom, fazia muito tempo, não é? Então, o que eu passo agora é para a nossa querida Milena, ou para a Emily, quem está aqui, porque as instabilidades de internet às vezes vão e voltam, elas têm também umas perguntas, né? Umas curiosidades, perguntas em relação a este grupo tão grande, tão maravilhoso e também tão diferente, né? Olha que curioso que é esse cenário que está se mostrando aqui, né? Como temos diversidade aqui, o que é simplesmente maravilhoso. O Rafa falou? Acho que não, né? Falou, foi o primeiro. Falei sim, falei. É que faz tanto tempo. Isso. Então, Milena ou Emily, querem fazer perguntas? Uma para esta segunda rodada? Vocês me escutam bem? Mais ou menos. Fala uma segunda palavra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sim, agora sim. Por favor. É que eu estou no Unifesp, professora. Aí não consigo ligar a câmera porque fica travando um pouco. Sem problemas, Milena. Era que o som não estava tão bom. Agora, ok. Por favor. Ah, tá. A minha pergunta é para os professores que dão aulas particulares. Eu gostaria de saber como que foi esse processo de trabalhar de forma autônoma e quais foram as principais dificuldades que eles encontraram. Posso começar? Acho que aqui é a Bianca e quem mais dá aula particular? Ali, não. A Má e ali também? Eu também. Eu vou comentar aqui um pouquinho da minha experiência, porque a minha experiência com aula particular não foi presencial. Eu já comecei no online, então talvez essa perspectiva seja
algo legal para quem quer começar a trabalhar nesse mercado, que é um mercado novo, é um mercado que eu tive muita dificuldade, primeiramente, em como organizar isso. Porque acontece? Para material online, assim, a gente, quando começou a pandemia, a gente não encontrava com tanta facilidade alguma coisa mais dinâmica, alguma coisa mais de interação. E não tinha, por exemplo, muitos livros que falavam a respeito desse tipo de aula, porque começou praticamente o boom foi agora. Então, minha maior dificuldade foi a seguinte: como adaptar o que eu sabia fazer em escola de idioma, ou na minha própria escola que eu trabalho ainda até hoje, para o online. Então, minha maior dificuldade foi essa. Então, primeiramente, como que adaptar o material, como fazer um material que seja interessante, qual plataforma usar, ou quanto tempo de aula no online seria o ideal, porque quando começou a pandemia, a gente não sabia se daria a mesma quantidade de aula que te dá numa aula presencial, porque às vezes o pessoal falava que ia ser muito cansativo. Então, essas coisas, quando surgiu a pandemia, foram algumas dificuldades que eu tive. E depois que eu consegui estruturar isso, eu tive uma dificuldade maior ainda em como que eu posso me divulgar nas redes sociais para que eu alcance um público e eu consiga ter esse negócio online, esses alunos particulares. Então, as minhas dificuldades primeiras foram essas: como adaptar o que eu já conseguia fazer no presencial. Então, os materiais que eu tinha, os livros que eu utilizava, apostila, como que eu vou fazer essa adaptação para que seja interessante no online. E depois disso, depois disso que eu consegui ter esse meu primeiro grupo, foi como que eu vou me divulgar de forma que eu consiga viver disso, né? Ter igual o Aris falou, ter o meu ganha-pão no online. E aí sim, buscar perfis que falavam a respeito. Igual eu comentei, não achei tantos livros interessantes para o que está acontecendo hoje. Então, eu não achei nenhum tipo de literatura que me falasse como que eu vou usar o TikTok para conseguir cliente. Não tem. Então, essa foi a minha dificuldade, como adaptar. E a minha sugestão para caso alguém queira começar no online seria exatamente buscar esses tipos de informações de marketing, de direcionamento, por alguns perfis de Instagram que falam para esse tipo de público. Então, para professor que quer se lançar no online. Inclusive, se quiserem, eu posso deixar um arquivo que eu tenho alguns perfis que eu sigo e recomendar para vocês que talvez queiram começar no online. Mas a minha experiência é totalmente no online e essas foram minhas dificuldades. Não sei como é para outras pessoas, tá bom? Eu vou compartilhar um pouquinho também sobre isso. Eu acho que essa fala do Rafa ela é muito importante. A maior dificuldade do online é que você não é só professora. É isso, né? Você tem que aprender a ser administradora, você tem que aprender a ser marqueteira, você tem que aprender a ser publicitária, você tem que aprender a lidar com cliente, né? Porque vai um pouquinho mais além, né? Do que só a sala de aula. No caso do Rafa, ele ainda tinha um apoio de materiais da escola que ele já trabalhava. No meu caso, o feedback que eu recebia dos meus alunos é que eles odiavam o material didático da escola. Porque o material didático não fazia sentido para eles, porque o material didático era muito, às vezes, bobo, vamos usar essa palavra, né? Bobo demais, porque eu falei para vocês que eu trabalho com público adulto, né? Na maioria. Era muito bobo para a faixa etária que eu estava trabalhando. Então, eles não sentiam vontade de estudar. E aí eu tive que encontrar essa dificuldade, não só ser professora, mas também produzir material didático. Então, isso é uma dificuldade grande. Produzir material didático não é fácil. É um trabalho que vai demandar um plano, aí você vai ter que fazer passo a passo. Se você trabalhar com slide, tem que montar slide, conhecer plataforma, isso, aquilo. Enfim, o trabalho de professora já se desdobrou em 5 trabalhos diferentes, né? É muito diferente quando você tem um livro didático bom, que faça sentido para o público que você está tentando atingir. Então, uma das minhas maiores dificuldades, eu posso dizer, até hoje, é encontrar material didático adequado que faça sentido para os meus alunos. Todas as aulas que eu dou, sou eu que faço, porque eu pego como referência um material e falo, olha, isso aqui não vai funcionar, essa fulana vai achar isso aqui muito, muito besta para ela, né? Mas a gente tá falando de adulto, gente. Às vezes você põe um desenho, o adulto não tem que ver de desenho, né? O adulto trabalha o dia inteiro, eles têm uma outra dinâmica. Claro que isso é uma parte do trabalho. A outra parte, que é esse trabalho de rede social que o Rafa estava comentando, não é um trabalho fácil. Você tem que entender de plataforma digital. Cada plataforma digital tem uma proposta diferente. O TikTok tem uma proposta diferente do Insta, que tem uma proposta diferente do YouTube.
né? O TikTok, se você faz um vídeo com mais de 1 minuto, as pessoas já não veem. E o TikTok, ele é muito mais jovem, né? É um público, assim, mais adolescente, até uns 19 anos, porque o TikTok é muito novo, né? Pessoas da minha faixa etária com 23, por exemplo, conheço muita gente que não usa TikTok. Então, aí é uma coisa de público-alvo. Eu quero falar com adolescente, o TikTok é uma boa rede social. O Instagram tem mais pessoas, assim, da nossa faixa etária e faixas etárias um pouco maiores. Então, o Reels é uma coisa que dá para você fazer, um IGTV, uma live. Tem gente que tem paciência para assistir. YouTube é diferente das outras duas. Um conteúdo maior, mais denso, onde você estabelece, às vezes você consegue dar uma aula para a pessoa ver como você trabalha. Então, acho que a maior dificuldade do online é essa. Você tem que aprender muitas outras habilidades para além da sala de aula. Isso não é ruim, não, tá? Isso é muito legal. Porque aí a gente tem um arsenal de coisas que a gente consegue usar na vida, né? Mas é trabalhoso. Eu acho que essa é a parte mais difícil do trabalho. O que eu mais gosto é a sala de aula, obviamente. De estar com o aluno, de aplicar, ver o que funciona, ver o que não funcionou, como eu comentei, ver a evolução da galera. Só que se você não está nas redes sociais como professor particular, você não consegue aluno, né? Porque aí você depende de uma indicação de alguém. E nem sempre isso vai fazer você ganhar o pão de todo dia, né? Porque aí você precisa ter uma agenda de alunos um pouco maior para conseguir se sustentar na carreira vista dessa forma, né? Mas, claro, tem suas vantagens também. Acompanhamento individualizado, às vezes, dependendo da modalidade de aula que você dá. Nossa, que sonho dar aula para um aluno só. Eu imagino a galera que dá aula para 40. Eu não sei como ia ser essa dinâmica em sala de aula. E, inclusive, um dia quero ter esse desafio de ver como que eu lidaria com isso. É diferente. Você está lidando com uma pessoa só. É mais fácil, na minha opinião, né? Então, sim, você tem que se desdobrar. Minha dica para quem quer começar é comece. Tem mercado. Vamos falar assim, do jeito empresarial da coisa, que você vira empresário de uma forma ou de outra, né? Tem mercado, a galera tá procurando. Grupo de Facebook, para quem quer começar nessa área, se divulguem por lá. Falem sobre a trajetória de vocês, ponham a pitadinha de vocês, que as pessoas, elas aparecem. E é muito legal quando a gente consegue compartilhar esses momentos. Mas esses são os maiores desafios, eu acho, que não são coisas que a gente tem na universidade, como o Rafa falou. A gente não tem material didático, né? Material, assim, dentro da universidade. Claro, eu tive uma matéria que me ensinou um pouco sobre isso, que foi alfabetização e letramento, né? Na matéria de alfabetização e letramento, a gente estudou um pouco plataforma digital. Ajudou nesse meu começo. Mas era muito mais que eu já sou uma menina de rede social. Eu adoro, né? E eu sei que não é todo mundo que gosta. Então, eu acho que essa que é a parte legal dessa roda de conversa, né? Entender esses caminhos e entender o que funciona pra gente e o que não funciona. Porque para trabalhar como professor particular, se você não tem uma rede legal de indicação, você vai precisar, nos dias de hoje, desenvolver um trabalho no online, que vai puxar outras competências. Mas eu não acho que nem o conhecimento é dispensável, né? Tudo que a gente aprende é muito bom para várias coisas na vida, né? A rede social também é ótimo. Agora, puxando teatro, né? Esse eu falo muito. Mas puxando teatro, a rede social te ajuda a se desenvolver, trabalhar a confiança, coisa que o professor normalmente precisa ter em sala de aula, né? Então, é muito legal você procurar se expor, procurar se colocar em situação, né, que as pessoas te conhecem melhor e querem estar com você. Então, enfim, acho que é isso. E outra coisa, vou complementar que uma coisa legal do online é que as pessoas te veem e gostam de você e você nem sabe que essa pessoa existe. Às vezes eu tava esse dia, eu postei algum story que eu voltei no meu Instagram, tirado uma pausa por questões de final de ano para professor do trabalho no sistema positivo de ensino também, que daí já me demanda um pouco mais de tempo. Eu voltei a postar uma pessoa, um homem do Ceará comentou: "Ai, que bom que você voltou agora a acompanhar você". Eu não sei quem é essa pessoa, ele me achou nas redes sociais e simplesmente gosta de você, do que você posta. Então, quando eu comecei, eu nunca pensei em realmente criar uma rede social para a minha profissão, porque eu não sou tanto de rede social, assim, eu gosto de falar, mas na rede social eu não sou tão bom. Aí eu tive que criar justamente por quê? Para conseguir alcançar mais pessoas, ter mais alcance. E hoje eu sou muito feliz lidando com a rede social, mas tudo que a Bianca falou assim embaixo é muita habilidade, é muita coisa que você tem que estar sempre atento. É um trabalho que você acaba se desdobrando em 2, 3 para conseguir lidar com rede social, administração, enfim. Acho que eu assino embaixo. Caixa um pulpo, não? A gente vira um polvo. Sim. Mas é muito doido isso que você falou, só para finalizar minha fala,
que acho que vai um pouco além disso, né? A gente conversou sobre, não aqui nessa roda de conversa, mas outras rodas de conversa que eu já tive com professores, principalmente do ensino público, a falta de interesse dos alunos, né? Às vezes eles não têm interesse. O louco do online é que a pessoa não só se interessa pelo espanhol, ela se interessa por você. Ela quer ter aula com você. E isso é tão doido, porque às vezes, tipo, você não fez nada demais e a pessoa quer ter aula com você. Quer aprender o espanhol a partir da sua perspectiva. Então, vai um pouco além. Eu fico pensando como teria sido a minha vida como estudante se eu conhecesse os meus professores um pouco além da sala de aula, se eu teria mais interesse de aprender com eles. Por exemplo, eu sou uma pessoa do teatro. Se eu tivesse uma aluna que se interessa por isso também, ela já ia se conectar comigo automaticamente. E rede social é sobre conexão. Como é que você faz as conexões com as pessoas? É muito doido, né? E sim, eu tenho aluna nos Estados Unidos. Como é que a pessoa nos Estados Unidos fala, ai, tudo bem que eu falo com você? Eu falo, caramba, menina, tu tá longe aqui, hein? Caramba. Mas é muito doido, gente, é muito doido. Dá certo, mas é trabalhoso, né? É bem trabalhoso. Eu queria complementar um pouquinho a fala dos dois e por um caminho diferente, porque como eu tô com um pouco horário, eu não estou focando em captar alunos, estou focando em me livrar dos meus. Mas de não pegar aluno. Mas complementando sobre o mercado, eu repasso também demandas de gente que quer estudar medicina na Argentina ou na Bolívia. Então tem esse mercado aí de pessoas que estão no, principalmente estudantes do ensino médio, que precisam alcançar o nível B2 do espanhol para poder estudar na Argentina. Então temos aí essa caixinha. Eu trabalho com muitos alunos de multinacionais, porque geralmente, pelo menos dos meus alunos, a sede é no Brasil, a sede da América Latina é no Brasil. Então, eles têm reuniões em espanhol, porque todo o resto da empresa fala espanhol e só eles, que são a sede no Brasil, falam português. Por outro lado, eu também tenho alguns alunos de português para estrangeiros, alunos hispanohablantes que querem aprender português pelo mesmo motivo. Então é bem legal também dar uma olhadinha, já que a gente está online, pode ter aluno de qualquer lugar do mundo, nessa metodologia, nos materiais para ensino de português para hispanohablante. Porque também tem aí uma demanda muito legal, e eles querem aprender com sotaque brasileiro, né? Então a gente leva aí uma vantagem um pouco nisso. E, bom, eu comentei com vocês que eu não foco tanto nas redes sociais, mas eu vejo esse mercado bem aberto para quem quer começar dessa forma. É bem menos estressante que dar aula em escola. Eu gosto muito de criança, né? Por isso que eu ainda insisto na escola, de trocar ideia com adolescente. Mas dar aula para adulto é muito mais tranquilo em termos de não precisar chamar atenção, né? É muito difícil. Precisar falar, vamos focar um pouco, tô vendo que você está no celular, ou escutar o barulho do WhatsApp, né? Pelo fone. Mas é no máximo isso, você não vai chamar atenção porque está conversando, esse tipo de coisa, é bem menos desgastante. Então, para quem testou a escola e viu que não era um ambiente que a desmotivação dos alunos estava desmotivando você como professor, é bem legal tentar ir para esse lado das aulas para adultos, ou jovens e adultos. E sobre os materiais, que eu queria complementar o Rafa e a Bianca, desde a minha iniciação científica, que a ETEL foi minha orientadora, então desde 2014, eu acho uma coisa assim, eu já venho olhando e, infelizmente, os melhores materiais são os produzidos na Espanha. Por que eu digo infelizmente? Porque a demanda que existe é para o pessoal que quer ir para a América Latina, estudar ou viajar, ou trabalha com a América Latina. Então, eu trabalho com alguns materiais que vêm da Espanha e o meu maior trabalho, a minha maior demanda é trazer coisas de fora desse material, usar esse material mais como uma base do conteúdo linguístico, base para os exercícios, para a lição de casa, e trazer áudios, vídeos, textos da América Latina. Então, sim, existe essa questão com o material, que dependendo para quem você for dar aula, você vai ter que adaptar quase 70% ali, porque um material para adulto, né, que seja interessante para adulto, o mercado que mais investiu nisso foi o mercado espanhol, né? Claro, por razões econômicas. Então, existe sim essa dificuldade aí, esse empecilho no meio do caminho.
Mas é muito diferente dar aula em escola para 30 ao mesmo tempo e dar aula para adultos. Então eu recomendo quem não se adaptou muito bem à escola tentar ir por esse caminho, que é bem interessante também. São trajetórias diferentes, né? E vocês trazem aqui, acho que uma pontuação que em relação a públicos, né? Eu acho que é importante a gente retomar. Queria ouvir um pouco Jaque, Adilson e Maíra e Celeste, porque esse público adolescente, jovem, ainda no processo da formação, inclusive da formação cultural, da formação identitária, né? E a criança, esse jovem, é diferente literalmente ou não, é uma pergunta, né? Ou não dos adultos, os adultos jovens, né? O jovem adulto que está entrando neste momento na universidade, portanto, na graduação, será que, né, como será esse público? Será que ele é mais próximo do jovem ou definitivamente ele é mais adulto? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, porque eu acho uma pontuação muito necessária, porque trabalhar com adolescentes dentro da sala de aula e não com uma pessoa, o Adilson acho que pode falar isso, sistematicamente dentro de um projeto de educação, de um programa, né? Acho que a Adilson, Maíra, como eu disse, Jaque, Celeste, podiam falar um pouco disso, porque são desafios, talvez em doses maiores, mais ou menos constantes, né? Ninguém se anima? Pode falar, Maíra. Celeste. Bom, a minha experiência, eu gosto de falar mais da minha experiência do Nordeste, do governo do Ceará. Eu fiz um concurso, eles abriram um concurso em 2018, quando todo mundo ia fechar espanhol, e o governo do Ceará abriu para professor de espanhol, porque eu tinha feito processo seletivo, já disse, para português. Tinha vaga para português, tinha vaga para espanhol, não dava para prestar os dois, todo mundo fez concurso no mesmo horário, porque eu já tinha visto gente que fazia 2 horários, e me chamou, eu fui porque eu queria muito sair na verdade, eu queria sair de Guarulhos, queria sair do estado de São Paulo, eu tinha muita vontade de morar no Nordeste, para ver como era. Então, foi interessante, primeiro, o governo dizer que ia contratar professor de espanhol. 90 vagas tinha no concurso, e mais 40% reserva, acho que era isso, que ia ser aprovado. Era um concurso, não só, né, como todo concurso público, tinha espanhol, que era específico, 50% da prova, mas depois tinha, para todas as disciplinas era assim, tinha português, tinha matemática, tinha administração pública, tinha legislação de educação e legislação de educação no Ceará. Você tinha que fazer pelo menos 50% em cada uma, senão você não entrava. Então, teve gente, por exemplo, que gabaritou espanhol, mas não fez 50% nas outras, então não entrou. E eu fui fazer assim, meio... Era um sentimento que eu já tinha na Unifesp, que eu era a mais velha de todos, era mais velha que a maior parte dos meus professores, então eu fui assim, meio desconfiada a fazer. E eu me lembro que teve uma prova teórica, aí depois tinha que passar 50% em todas, para ser chamado para a prática. A prática era dar uma aula, 10 temas, e aí sorteava o seu, era 2 dias antes, era o seu tema sorteado, acho que foi isso. E assim, eu fui também, né, da minha aula bem ressabiada, era 20 minutos de aula, não podia usar nenhum recurso, isso eu gostei, porque quando eu fiz o processo seletivo no IF, podia usar recurso, você que tinha que levar, eu não tinha data show, não levei, então minha aula foi prejudicada, tinha gente que levou o data show. Lá não, era pincel e lousa, o máximo que você podia levar era cartaz. E então isso foi bem interessante. E eu me lembro que eu passei em 2018, né? Saiu o resultado,
Mas o governo só chamou em 2021. Então, ele já tinha dado os 2 anos, e o governo mesmo tinha prorrogado, e ele só chamou em 2021. Foi um pouco surpresa, porque ele chamou 50% de todas as áreas. Eu achei que não ia chamar espanhol, ia chamar primeiro matemática, francês, física, etc., que estava tudo sem gente. Não, ele chamou 50% de todo mundo, e eu estava dentro de 50%, aí fui chamada. Eu queria ser chamada só no fim do ano, porque eu estava fazendo mestrado. Porque uma coisa é você prestar um concurso de 2018, outra é você ser chamado só em 2021, né? Você já mudou a vida um pouco. Mas, enfim. Mas, assim, e você podia optar na hora de assumir se você queria 20 ou 40 horas. Eu, claro, pensei, eu quero 20 horas, porque eu queria não só dar aula, eu queria ter essa experiência de dar aula de espanhol. Eu fui professora de enfermagem também, né? E além de unidade básica e tal, eu queria ter essa experiência, eu queria saber o que era. E assim, eu queria 20 horas, porque eu falei, agora eu vou conhecer o Nordeste, passear, etc. E peguei 20 horas. E assim, eu só iria se eu conseguisse vaga numa cidade X, que era uma cidade que eu tinha conhecido. Meu filho estava morando, ele é professor do IF no interior do Rio Grande do Norte, no sertão do Rio Grande do Norte. E eu tinha conhecido essa cidade visitando ele, uma cidade de praia linda, Icapuí. Visitem, ela não está na rota turística, mas vale muito a pena. E eu só ia se tivesse vaga lá, e tinha. Então, eu consegui, na colocação que eu estava, eu consegui e fui para Icapuí. Escolhi 20 horas. Bom, cheguei na época da pandemia ainda, né? Quando assumi, e as aulas estavam online. Eu comecei em agosto, e em outubro a gente começou a dar aula presencial para o 3º ano e depois para o restante. E esse ano a gente dava aula presencial para todos. Mas, primeiro, uma ilusão, porque espanhol, uma ilusão assim, que eu ia trabalhar pouco. O espanhol é uma aula por semana, os alunos tinham, e lá começava no 2º ano, o espanhol era 2º e 3º ano, com um programa de você dar 10 anos de espanhol. Lá tinha currículo, tinha programa para dar conta. Então, não tinha nada a ver o programa. Então, por causa da pandemia, eles fizeram uma redução de programa, mesmo aquele programa reduzido, não dava para cumprir. Imagina, 50 minutos de aula. Você pega uma turma, no início, a turma que entra, você já perde não sei quanto tempo, a primeira aula do dia, para pôr todo mundo na aula. A turma, depois do intervalo. E assim, o que a escola já me falou, o diretor disse assim, você tinha tudo um programa e disse assim, aqui a gente não ensina a falar, aqui tem que ensinar só texto, porque aqui o espanhol é para o Enem. Achei muito frustrante. Aí fui olhar, eu tinha estudado tantas leis para aprender no concurso, falei, não é, tem que falar também, enfim. A gente teve uma história, é uma turística, né? Então, eu peguei um pouco por esse lado e tal. Mas, assim, imagina, eu tinha 20 horas por semana, eu tinha 13 turmas. Então, vocês sabem o que é 13 turmas. E lá, as salas menores tinham 40 alunos, e as maiores 46. Bom, eu não consegui aprender o nome da maioria dos meus alunos, ainda mais que todo mundo era igual, porque eu só vi os olhos por causa da máscara. Isso para mim foi muito frustrante, porque eu sempre gostei de aprender o nome de todo mundo, falar com as pessoas pelo nome, não dava. Uma parte dava, mas a maior parte não dava. Então, eu trabalhava muito, porque você, quando começa a dar aula, quem está aqui já dá aula faz tempo, mas quando a gente começa, a gente tem um medo de errar. É errado até a gente pensar assim, mas enfim. Então, eu estudava muito, preparava muito, etc. Então, foi muito desgastante isso. Foi um período de muita aprendizagem, como aqui já falaram, né? Quando você é professor, você aprende sempre muito, porque você tem que estudar muito. Então, eu aprendi muito, mas foi muito frustrante nesse sentido. O que você faz com quem tem 50... Quando você fazia a conta, você não tinha 12 aulas por bimestre, porque um dia tinha reunião, um dia tinha que soltar todo mundo para uma palestra, sem ninguém ter avisado que vinha alguém, a escola tem que encher uma sala. Então, tinha essas coisas assim, mas, enfim, o governo do Ceará foi interessante, porque o que ele fez? Olha, ele implantou o novo ensino médio, e ele implantou de uma forma um pouco diferente lá, e aí não tinha espanhol, que antes tinha espanhol só no 2º e 3º, passou a ter espanhol a partir do 1º, no novo ensino médio, obrigatório para todo mundo. Então, todo mundo lá é obrigatório ter espanhol e inglês. Isso é interessante e realmente é muito complicado só 50 minutos, porque eles também consideram um plus a questão de ter espanhol, né? Mas foi uma experiência assim que valeu, e realmente você
Tem aluno que fala, professor, eu sou pescador, por que que eu tenho que aprender espanhol? Então, você tem que adaptar essa realidade. E uns muito assim, eu sou pescador e você é pescador, não tem outro jeito de mudar de vida aqui. Porque aqui ou você é pescador ou você é funcionário público. O sonho da maioria dos alunos era prestar um concurso público, não importa de quê, e ser funcionário público. Poucos tinham um sonho da universidade. E é interessante, porque a gente teve alunos, muitos, que passam no primeiro vestibular lá. Lá não, lá você só prepara para o Enem. Aqui você fala, USP, FUVEST, Unicamp. Não, é Enem, assim, que todo mundo olha e vai prestar. Então, a gente tem alunos, a gente teve um aluno que entrou em medicina no primeiro Enem. Então, gente, alunos muito bons, alunos muito cansados, alunos muito ruins, turmas que você adorava entrar e turmas que você, ai meu Deus, o que você vai fazer com aquela turma? O que precisaria, né? Eu acho, o Ceará, já que tem essa vontade do governo de ter espanhol para todo mundo, a gente tem que aumentar o número de aulas. Essa era a minha reivindicação lá, e é claro que no novo ensino médio lá não aumentaram. Aumentaram geografia, mas não aumentaram espanhol. Então, teve as coisas legais, as coisas difíceis. Foi um desafio interessante, mas por problemas familiares eu tive que voltar. Então, estou de volta aqui em Guarulhos, sem saber o que fazer da vida, porque lá, pelo menos, a paisagem era muito linda. Quinta, sexta, sábado e domingo, eu ia para a praia, morava no quarteirão da praia, que eu moro perto da avenida e vejo só fumaça. Enfim, mas eu acho muito interessante prestar concurso público. O pessoal que está saindo da escola, o concurso, o serviço público te dá muita bagagem, muita experiência. Por mais que tenha aquele currículo, eu tinha muita liberdade de mexer. A gente tem muita liberdade de mexer com os conteúdos, né? Eu não sei como é no serviço privado, eu ouço dizer que não, mas não sei. Enfim, é isso. Bom. Nossa, que depoimento rico, né? Que painel que a gente está tendo aqui hoje. Agora sim, Adilson. Vamos lá. Se animou. É que, na verdade, eu vivo numa bolha, né? Eu dou aula para, no máximo, 15 alunos e ainda tenho assistente. Então, é bem diferente da realidade da Celeste, por exemplo. Mas quando a gente fala de adolescente, o principal ponto é a motivação. Como a gente vai trabalhar a motivação no meio de tantos temas? Na Mobile, a gente tem bastante liberdade de cátedra, a gente pode criar o nosso currículo, mas ainda assim, às vezes, a gente precisa fazer algumas coisas que a escola exige. E são esses temas ali os mais complicados. Então, a questão da motivação é algo que pega. Como que a gente pode driblar um pouco isso? Trazendo as TICs para a sala de aula, a informática, a tecnologia, como os colegas falaram, jogos, música, enfim, tudo que é lúdico e que faz parte da vida dos adolescentes, a gente precisa usar para conseguir trazê-los. Não vai ter um resultado de 100%, mas com certeza já vai ser muito mais prazeroso para eles e para a gente também, porque ninguém merece dar aula para quem não está afim, né? Eu acho que é isso, a gente tentar deixar o clima mais ameno possível. Eu, por exemplo, toda aula que eu começo, eu trago uma música diferente, de um país diferente, de uma cultura diferente. Então eu não trago a Anitta, porque já conhecem a Anitta. Eu trago outra coisa para eles, mas pode ser um ritmo que eles se interessem. Pode ser um cantor jovem que eles se interessem, que eles tenham alguma conexão. Então a gente tem que fazer todo esse trabalho também de buscar e é muito interessante, inclusive. Mas o que pega mesmo é a questão de como você vai conseguir lidar com a falta de motivação na sala de aula. Ô, Adilson, Joana, só um pouquinho. Quando você fala isso, eu fico pensando, música, filme, etc. Bom, você tinha que entrar em todas as salas. Não tinha uma sala que os alunos que entravam para ter espanhol. Então, o dia que eu me metia a fazer isso, eu tinha que chegar na sala com o computador, o data show, uma caixa de som que tinha lá grande, todos os fios, eu mesminha tinha que montar tudo, fazer tudo funcionar, 50 minutos de aula. Então, é uma coisa assim, eu vivia cheia de coisa andando pela escola, assim. Pior que eu era o professor de geografia, que além de tudo ele carregava uma televisão gigante. Mas assim, no serviço público, quer dizer, lá naquela realidade, né? Eu não sei como que é aqui, mas
é um sofrimento. Os alunos falam, professora, música, música. Eu falei, tudo bem, todo mundo, cada um carregar pegar um pouco das coisas. Mas até você montar tudo, o recurso, mas a gente usava, eu usava. Mas eu tinha vontade de fazer isso, Adilson, que você fazia. Começar sempre com uma... Isso desperta realmente atenção, mas a gente tem que pisar, pisar nessa areia aqui é difícil. Acho que a riqueza desse cenário, né, infelizmente, por um lado e por outro, ela nos dá também dimensões que na sala de aula a gente não tem, né? Então, eu acho de extrema importância. Nós somos privilegiados de estar aqui hoje falando do espanhol, do ensino do espanhol, e com essa diversidade. Veja, né? E por isso que a gente precisa, eu insisto, até retomar os nossos, reconectar os cables, não? Para que a gente conjuntamente possa fazer alguma coisa. Maíra, você queria falar um pouco, ou quer, sobre a questão do público, já que você, em comum com a Bianca, tem o teatro num cable em comum, em perspectivas diferentes, sobre... Maíra tem experiência com público, aluno mais jovem, não é isso? Não sei, eu acho que eu fiquei muito tempo assim no ensino regular, eu passei por 8 turmas, em 3 ETECs diferentes, as 3 ETECs eram muito diferentes entre si, assim, e aí eu acho que tudo depende de muita coisa, assim, para uma aula, mais do que a nossa formação e o nosso conhecimento. Tem muita coisa que às vezes pode fazer um ambiente de sala de aula mais interessante, né? Sei lá. Às vezes a sala ela não tem uma acústica boa. E aí você tem que gritar muito para a pessoa que está ali atrás te ouvir. E aí, se a sala não colabora, já é uma sala que você já fica, putz, mano, lá 7h30 da manhã, eu de corpo presente ali. Então, eu acho que, para mim, o desafio de trabalhar no ensino público, assim, considerando que na maior parte das vezes a gente não tem estrutura, é saber o samba, assim. Saber qual samba você vai sambar. Então, na sala que tem uma TV grande, você vai sambar um. Na sala que tem o pé direito mais alto, você vai sambar outro. Na sala que ela é horizontal, um terceiro samba. Na sala que as cadeiras e mesas estão organizadas sempre em círculo, tipo Paulo Freire, é outro samba. E eu acho que, na verdade, é um negócio de como você vai aprendendo a se virar ao longo do tempo, assim, né? E aí eu acho que a experiência de dentro da sala de aula, ela nos ensina muito e ela é surpreendente, assim, porque nesse tempo eu tive que sair, né, das aulas por causa do doutorado, por causa da bolsa. Mas nesse tempo eu percebo que o que eu mais fiz foi mediar tensões, afetos, alegrias, tristezas, do que ser uma grande transmissora de conteúdo, assim, porque, de fato, 50 minutos é muito pouco. Então, tinha uma escola que eu dava 50 minutos, eu dava aula para 3 turmas diferentes, só que era 50 em cada, e alternando. Então, até arrumar todo mundo, até fazer a chamada por aula, já foram 20 minutos. Aí você começa um conteúdo que, se você parar, ele já fica meio capenga depois. O trabalho burocrático ele também pesa, porque como que você vai corrigir 200 redações em um bimestre? Eu fracassei nessa missão, por exemplo. Então, eu acho que a gente chega com muita vontade e eu acho que tem tudo para ser frustrante, assim. Mas eu acho que é um jogo de saber se virar e também se apoiar muito nos alunos. Então, por exemplo, nesse sentido, uma coisa que por exemplo, me identifico muito com a fala assim, do Adilson, desses recursos para motivar. E eu acho que às vezes a gente não tem esses recursos, mas, por outro lado, eu acho que a descoberta dos recursos muitas vezes está dentro da turma. Às vezes a turma te ensina um jeito de cativar.
Então, a música funcionava muito, por exemplo, nas salas que tinha TV. Era algo. Tinha outra que, sei lá, peguei porque eles me ensinavam gírias da quebrada que eu não sabia, por exemplo. Então, eu acho que toda turma tem um jogo escondido, assim, um tesouro escondido que eu acho que é sempre um desafio. E eu acho que o espanhol, felizmente, é uma disciplina, nem gosto de falar de disciplina porque a gente não está para disciplinar ninguém, né? Mas é uma matéria que ela é muito carismática. Então, eu super boto fé que da mesma forma que eu fui extremamente seduzida e fiquei apaixonada pelas coisas que eu vi no espanhol da Unifesp, por esse universo latino-americano, eu boto fé que, sei lá, se um dia acontecer de eu entrar numa sala de aula para dar espanhol, a chave é essa, sei lá, montar um mapa da América Latina, desenhar, jogos. Acho que corpo tem muito a ver com isso, experiências de corpo. Eu acho que talvez trazer um pouco, assim, eu gosto de fazer isso, não sei. Um pouco desses jogos que a gente vê em escola de idiomas, eu acho que funciona, mesmo numa sala com 40, por exemplo. Porque a certeza é que não vai dar para fazer tudo em 50 minutos. Então, o que a gente privilegia, né, nesse tempo que a gente tem? E muitas vezes pode ser a coisa mais divertida, talvez, e a lição de casa fica para os tarefeiros que estão com medo de fechar com insatisfatório, né? Enfim. Mas eu gosto da sala de aula, é um ambiente que eu me sinto bem, mas eu acho que suga muita energia. Eu achava que que os alunos não iam me aceitar, eu achava que eles não iam deixar eu falar, eles iam me achar babaca, eu acho que não é isso, mas para mim, na verdade, é um ambiente muito afetuoso, mas é um jogo, tá ali dentro. É um jogo de descoberta, na verdade, assim, para mim, pelo menos do meu ponto de vista. Tá. Só para finalizar, quando a professora Joana perguntou assim, sobre os públicos, eu acho muito difícil responder. Para mim, eu tive experiências diversas. Eu fui para o interior, por exemplo, tive a oportunidade de dar aula num colégio como o Adilson, uma melhor escola da cidade, uma bolha, né? Incrível, com toda a estrutura, tudo que você pode fazer. Aí você já vai para outra escola, é diferente. Então, o que eu vi necessidade de fazer? Eu fui lá na Santa Efigênia e comprei meu data show. Eu não tinha condições de comprar R$5.000 um data show, mas eu comprei um mini data show, paguei bem barato na época e eu tenho ele até hoje. Então, ele é minha ferramenta de trabalho. Para quê? Porque quando eu pego esse público, essa escola que não tem nada para me oferecer, eu consigo usar o meu material e fazer alguma coisa. Para mim é essencial isso. Eu acho que o espanhol... você precisa da música, né, para eles terem contato com a cultura, um vídeo, uma coisa divertida. Então, eu tenho o meu, carrego embaixo do braço, né? Teve uma escola que eu trabalhava, que o diretor falou assim, eu te prometo que o ano que vem eu vou providenciar um carrinho para você. Porque eu andava assim, né? Só que eu saí antes dele providenciar o carrinho. Ele prometeu. Então, eu tinha a minha caixinha de som, não era nada assim, gente, absurda, sabe? Absurdamente caro. Era um que eu tinha condições de ter. Então, eu tinha minha caixinha, o meu data show pequenininho, e eu colocava na mochila, andava com tudo isso para eu conseguir trabalhar. E aí, quando você fala do público, eu acho que é muito relativo. Às vezes, você está numa escola bem mais periférica, né? E aí a gente vai dar sensibilidade da gente entender o que aquele pessoal, aquela gente gosta, né? Então, aquela turma, você tentar se conectar com a turma e compreender o que funciona ali. Então, tem turmas que vai jogar e vai aprender muito jogando. E tem turma que já não funciona tanto jogos, eles acham que essa coisa, por algum motivo, não funciona. Às vezes a gente não sabe qual é o motivo. Então, eu acho que o essencial para um professor de espanhol, hoje que vai começar, é a adaptabilidade. Você estar disposto a se adaptar de acordo, como a Maíra colocou, sambar conforme a música. É bem isso. Então, eu acho que não é nenhuma questão... eu acho que essas questões, claro, que uma sala de aula com 40 difere muito de uma sala de aula de 25 e de 15. Então, né, claro que isso conta bastante, mas eu acho que a adaptabilidade para a gente é essencial, né? Se conectar com aquela turma e identificar, olha, com essa turma isso funciona, com essa turma isso não funciona, e a gente vai trabalhar e sentir o que aquela turma tem para nos oferecer, e aí a gente vai trabalhando de acordo com aquilo que eles vão nos entregando, né? E a gente vai enxergando o caminho para trabalhar ali com aquele público.
E eu acho que é mais ou menos esse caminho. Excelente, né? Vocês, cada fala de vocês, que riqueza que traz, né? Que fios, volto a usar essa metáfora, né? A gente vai tecendo aqui de cores diferentes, de consistências diferentes, né? E essa maturidade presente em todos vocês, que a Etel se referiu no começo, é para mim, como professora, né? E professora universitária, portanto, que trata com adultos, e a formação de uma língua identitária, assim como vocês, eu também fui seduzida e sou apaixonada, e a partir do momento que eu comecei a sonhar, então, em espanhol, definitivamente a minha vida mudou. O quanto, né, esse cargo, essa função, entre aspas, burocrática, mas, sobretudo, uma disponibilidade de formar para a vida, que é o que eu sempre tive no espanhol e tenho, porque eu já vinha de uma profissão completamente estruturada, é desafiador, né? Então, compartilhar com vocês primeiro, essa roda de conversa, dessa informalidade. Segundo, de revê-los, né? De tê-los. Infelizmente, eu gostaria de ser ao vivo. Vamos caindo al baile, não era isso? Fazer ao vivo. Mas, sobretudo, o que, né, nas falas de vocês é muito relevante é essa maturidade identitária. Cada um de vocês tem no DNA essa paixão pela língua, pela cultura, portanto, mas ela está muito própria, ela está ímpar. Cada um de vocês tem essa personalidade também de professor. Então, essa alegria, né, que Etel abriu, e eu vou agora, para a gente começar mesmo a fechar essa roda, até pelo tempo, etc., é uma alegria que não tem palavras, é um clichê o que eu estou usando, e eu não sou amiga do clichê, vocês sabem bem disso, não é? Mas é esse conjunto, né, de experiências, de afetos, de desafios, ele deixa cada vez mais claro o quanto é importante entender como é o público para saber o samba. Mas o que ficou claro aqui é que precisamos sambar, e sambar a gente sabe, né? Nesse sentido, descalço, com tamancos, com tacones, né? de chancletas, lo que sea, de havaiana. Então, essa riqueza, ela é, sobretudo, um grande presente, né, para nós, professores, que, né, em algum momento trocamos e aprendemos com vocês. Então, eu reitero o que a Etel disse, né, é um momento emocionante, é um momento marcante para rever também a minha trajetória de professora. Então, vocês, né, brilham, cada um com o seu DNA, sem dúvida nenhuma, mas fazem, né, com que a gente também reveja e refaça. Então, o que tiramos daqui é esse afeto, essa maturidade, a individualidade e as tantas oportunidades, e também eu acho que fica uma esperança para a gente continuar, né, nesses próximos 4 anos, da luta pelo espanhol, sem dúvida nenhuma, de despertar esse sentimento latino-americano nos jovens, nos adultos, nos pós-60, não tem problema. Aqui a gente não tem problema de idade. Ao contrário, talvez seria até interessante a gente entrar nesse outro campo, né, que é mais de 60, 60 a mais, 70 a mais. Quem sabe eles também se interessam, né? E a gente faz um cruzamento aqui. Então, essa riqueza afetiva, para mim, é um prazer imenso. Então, eu agradeço a cada um de vocês pelo tempo dedicado, por esse painel brilhante, porque brilha, e gente, né? Agora há pouco a professora Neide Elias estava dizendo, gente, é para brilhar mesmo, é para brilhar, e que nada nos ofusque, nada, né? Não há governo, não há burocracias,
E esses sonhos, eles continuam. Então, eu agradeço imensamente, em nome da professora Etel, que teve um compromisso particular, mas brilhante, porque faz parte da formação também da família, também da filha, e eu aqui, privilegiada, em encerrar com vocês. Excelente 23 para nós, com um fio de esperança, e que ele seja mais leve e solto. E sambar a gente sabe, não é isso? Então, grande beijo e muitos abraços para vocês. Até uma próxima!